boa tarde. Você que acompanha o BNC aqui pela fanpage, pelo Facebook. Nós vamos começar agora uma entrevista com o vereador Álvaro Campelo. Antes de começar a entrevista, eu queria destacar que você que está olhando aqui o nosso cenário, a gente está destacando a fitinha amarela em alusão ao Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção mundial ao suicídio, né, de alertar as pessoas como lidar com esse tema. Agora há pouco nós entrevistamos o psiquiatra Henrique Novaes, que falou bastante informações esclarecedoras a esse respeito. A entrevista está disponível no site do BNC, também na fanpage. E o mês de setembro inteiro, o BNC resolveu apoiar essa iniciativa, vai estar aí com essa fitinha amarela em todos os seus... em todas as lives, a gente vai usar isso aqui, fazendo essa alusão ao Setembro Amarelo. Boa tarde, vereador Álvaro Campelo, bem-vindo aqui ao BNC. Boa tarde, Rosiane. Eu estava aproveitando aqui já para compartilhar também, né, a nossa transmissão. Muito obrigado pela oportunidade que me é dada de a gente falar um pouco a respeito dos assuntos relativos à Câmara Municipal e também à União dos Vereadores do Estado do Amazonas. Exatamente, aproveitando para convidar você que está acompanhando a live também para compartilhar, fazer perguntas. O vereador é responsável pela Comissão de Defesa do Consumidor e também agora pela União de Vereadores do Estado do Amazonas, né? Fale um pouquinho a respeito desse novo grupo, como é que a gente pode, entidade, como é que a gente pode qualificar essa nova frente? É a primeira entidade representativa dos vereadores no estado do Amazonas. Outros estados, por exemplo, como São Paulo, onde tem a UVESP, já existe há 40 anos essa entidade. Então já está realmente bem avançada e consolidada. E aí, em conversa com vereadores de outros municípios, nós sentimos a necessidade de o estado também ter uma entidade representativa dos vereadores. Uma entidade que possa defender os interesses dos vereadores, que possa qualificar esses parlamentares para o exercício dos seus mandatos, dar o suporte jurídico, né, dar a orientação de como o vereador deve se portar dentro do parlamento, de que forma ele fala, de que forma ele se expressa. Então nós estamos aí com uma ideia de promover seminários, promover cursos para esses vereadores. Hoje nós estamos também preparando a sede, e a sede vai ter um espaço para aqueles vereadores que vêm, né, dos municípios mais distantes, de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, e que eles possam encontrar na sede da associação um lugar também para que eles possam se acomodar quando vierem a Manaus. Suporte para eles aqui na capital do estado. Exatamente, quando eles vierem aqui a Manaus para resolverem as suas demandas. E também a nossa ideia é que a associação possa fazer essa interface, possa fazer essa interlocução junto a outros órgãos, a outras secretarias. Nós temos o relato aí de vereadores que se deslocam de seus municípios para virem até aqui e às vezes não são recebidos por algumas autoridades. Então nós queremos que também a associação sirva para esse propósito, para que o vereador possa exercer realmente o seu mandato da forma plena. O Poder Legislativo, né, a atividade parlamentar, ela dessa questão de repulsão, né, de rejeição à classe política. Eu acho que os parlamentares são os que mais sofrem. O senhor acha que também está ligado, às vezes, a um despreparo dos vereadores e que essa união, né, de vereadores pode ajudar essa qualificação maior para produzir leis, para saber o que, de fato, deve fazer um vereador em relação ao seu município, a defesa dos interesses da população? Eu penso que sim. Eu penso que uma pequena parcela disso seja resultado do despreparo de alguns que chegam ao parlamento, às vezes, sem a mínima noção do que é um projeto de lei, né, de como se expressar na tribuna, de que forma ele pode apresentar uma indicação. Então, uma série de questões que hoje nós temos esse compromisso, essa missão de poder qualificar ainda mais, de poder também trocar experiências com outras associações de outros estados. Por exemplo, já no mês de outubro, nós temos o encontro da União dos Vereadores do Brasil, que vai ser em São Paulo, onde nós seremos recebidos pelo governador Geraldo Alckmin, e vai ser uma oportunidade que nós teremos também de expressar essa necessidade do poder público, dos governos poderem olhar com maior atenção para os vereadores. São esses parlamentares que estão mais próximos da população. O primeiro contato do cidadão é com o vereador.
Então, que esse encontro com o governador Geraldo Alckmin possa ter um efeito para que outros governadores também passem a olhar com carinho as associações. Então, essa entidade ela também tem uma entidade nacional, ela é ligada Exato. a uma entidade nacional. Exato, a UVB, a União dos Vereadores do Brasil. E o Geraldo Alckmin vai ser procurado em que contexto nesse sentido? Porque ele é governador de São Paulo. Isso, a ideia... É dos vereadores de São Paulo ou é um encontro nacional? Exato, a ideia partiu da UVESP, da União dos Vereadores do Estado de São Paulo. Então, eles vão compartilhar algumas experiências conosco e o governador Geraldo Alckmin vai também nos receber. Então, eu penso que o governador seja aí uma espécie de indivíduo que vai trazer, vai fazer com que outros governadores também se sensibilizem com a causa dos parlamentares municipais. Tido como pré-candidato em 2018 à presidência também. Né? Pois é, né? Esse detalhe realmente eu não tinha nem me atentado para isso. Mas é uma iniciativa louvável que certamente vai trazer uma experiência nova para nós que somos aqui do Amazonas. O senhor falou que a falta de qualificação de algum político, quando chega no parlamento, é uma pequena parcela, né, dessa atuação, que pode prejudicar essa atuação do vereador. O senhor é um comunicador, o senhor estava colocando, já trabalha como comunicador há quase 20 anos, é isso? Eu comecei em 95, né? Então nós já temos aí 22 anos, né? Mas o senhor, depois que foi eleito para o primeiro mandato, fez um curso de Direito, não é isso? Se qualificou também para entender melhor esses detalhes aí do que é um projeto de lei, imagino, né? Vocês lidam para fazer a lei. Alguns vereadores, às vezes, não compreendem como funciona a legislação, como deve ser apresentado, né, esses argumentos. A minha primeira graduação ela começou muito cedo, né? Eu entrei na faculdade aos 17 anos, eu me graduei em letras. E a minha ideia era realmente seguir pela vida acadêmica, fazer curso fora do estado, fora do país, mas quis Deus que eu entrasse na comunicação. Depois da comunicação, eu fiz uma pós-graduação em propaganda e marketing. À época, eu tinha uma empresa voltada, uma empresa de publicidade, e em 2008, eu ingressei na faculdade de Direito. Então, eu me graduei antes e me tornei advogado, efetivamente, no ano de 2010. Então, eu já era advogado. Estudou bastante. Estudei bastante e continuo estudando. Estou fazendo agora... Assim, a demora foi em função da atividade política também? Sim, também. E agora eu estou cursando a minha pós em Direito Civil e Processo Civil. Então, vai haver a possibilidade do mestrado aí. Eu acho que a gente nunca pode parar de estudar. Né? O ser humano ele tem essa necessidade de sempre poder adquirir mais conhecimento, seja para a vida acadêmica, seja para a vida pessoal, seja para a vida profissional e principalmente na questão política. Eu acho realmente que nós precisamos nos qualificar para os novos desafios, nós precisamos representar bem a população, entender os problemas da população. E, como nós lidamos com lei, é necessário que o vereador tenha o mínimo conhecimento do direito. A gente está tentando falar um pouquinho mais sobre a União de Vereadores do Amazonas, mas já tem aqui perguntas a respeito da Comissão de Defesa do Consumidor, que o senhor faz parte. Mas a gente vai já fazer essa pergunta aqui do Hélio Mota, que está mandando essa mensagem para o senhor. Eu queria entender quando que ela efetivamente no Amazonas vai passar a funcionar. O senhor foi eleito, foi escolhido presidente, é temporário essa organização? Como é que isso vai funcionar? Você fala da União de Vereadores do Amazonas. Do Estado do Amazonas, né? A nossa organização, o nosso regulamento, o nosso estatuto, determinou o tempo de 4 anos para o mandato do presidente e da diretoria executiva. Então, ao longo desses 4 anos, portanto, o nosso mandato vai até o ano de 2021, nós estaremos à frente da União dos Vereadores do Estado do Amazonas. Mas partiu de uma eleição, essa escolha? Na verdade, foi uma aclamação. Né? Como nós estamos no início ainda, e como é difícil, Rosiane, nós fazermos essa reunião de vereadores de diversos municípios. Nós temos um problema muito grave do ponto de vista logístico aqui no nosso estado. Então, as nossas reuniões aconteceram, mas aconteceram com uma relativa dificuldade, porque a nossa ideia foi contemplar
o máximo de municípios do interior do estado, para que não houvesse aquela ideia de que, como a iniciativa partiu de um vereador de Manaus, que nós tivéssemos apenas vereadores da capital. Então a nossa ideia, hoje nós temos representantes de Parintins, de Lábrea, de Uarini, de São Gabriel da Cachoeira, de Maués. Então nós temos uma grande dificuldade de reunir esses vereadores. Eles já trouxeram algumas demandas, a opinião deles sobre as dificuldades de exercer o mandato no interior. O senhor já tem algum diagnóstico a esse respeito? Sim, inclusive no início eu pontuei, né, alguns que estão aí no seu primeiro mandato e se ressentem de um preparo maior na hora de fazer um discurso, de fazer uma proposição, de confeccionar um projeto de lei. Então essa foi uma das demandas. Eles também se ressentem muito do tratamento que é dispensado por parte de algumas secretarias, quando eles vêm até aqui a capital, essa dificuldade de poder chegar até essas autoridades, o próprio deslocamento, chegam aqui, não conhecem a capital, então tudo fica mais difícil. Essas questões a nossa associação vai procurar, na medida do possível, tornar a atuação parlamentar do vereador uma atuação mais leve, e que ele possa realmente levar para a população do seu município a solução das demandas que realmente aparecem. Agora nós temos algumas bandeiras que nós já vamos começar a levantar, que na verdade, através até da própria Câmara Municipal nós iniciamos, mas que agora elas vão se fortalecer porque nós seremos quase 700 vereadores desta associação. Uma é a nossa luta pela extensão dos benefícios da Zona Franca de Manaus para a região metropolitana, que é um sonho já que vem sendo aí sonhado, até sendo repetitivo aqui por algumas lideranças do interior do estado, e também a consolidação da BR-319. Vai ser uma luta que essa união de vereadores vai encampar, vai abraçar essa causa. São essas duas bandeiras, em especial, logo no início, nós procuraremos, vamos continuar a realização de audiências públicas nessas cidades, chamando os órgãos e as autoridades competentes. Nós pretendemos no ano que vem fazer, como já há no Brasil, a nossa caminhada até o governo do estado. Então, nós estamos aí cheios de muitos projetos para poder contemplar o maior número de demandas e de vereadores também. Você acha que essa relação política que muitas vezes há entre e que não é errada exatamente, né, a relação política entre vereadores, entre o Poder Executivo, prejudica, em alguma medida, essa atuação dos vereadores, dos da situação, porque acaba colocando a eles ali uma censura, uma autocensura de fazer qualquer crítica, e os da oposição, porque, em número menor, na maioria das vezes, não conseguem levar à frente as críticas ao Poder Executivo. Você acha que esse poder político é o maior prejuízo que tem no exercício da atividade parlamentar? Olha, a própria Constituição fala que os poderes são harmônicos, mas independentes entre si. Então, acho que a atuação parlamentar, ela deve prezar pela independência. Inclusive, hoje eu falava isso na Câmara Municipal, que apesar de ser da base, apesar de ser vice-líder do prefeito na casa, mas em alguns momentos, quando eu tenho que discordar, eu discordo. Assim foi um episódio da Cidade das Luzes, em que eu me posicionei contrário à atuação da prefeitura no episódio. E, à época, eu compunha já a base. Então, eu acho que a independência, ela tem que realmente ser uma prioridade dentro do parlamento. Independente se você é situação ou se você é oposição. E você também não pode fazer oposição por fazer oposição. Né? Ai, gobiero, não sou contra. Isso não faz sentido. Eu acho que as boas ideias, as boas proposições, elas têm que ser acatadas também pela oposição, e assim como aquelas iniciativas que possam prejudicar a população, elas têm que ser realmente enfrentadas pela base e dizer, olha, não concordo e voto contra. Essa não é uma compreensão da maioria, em todo o Estado, em todo o país. Eu espero que, através da União dos Vereadores do Estado do Amazonas, a gente possa debater essas questões que são importantes.
em especial no interior do estado, onde nós temos demandas gigantescas aí e realmente aí o Poder Executivo passa como um trator nas câmaras municipais. Vamos aqui à pergunta do Hélio. Ele fala, pode fazer uma pergunta sobre os estacionamentos dos shoppings, ninguém, vereadores, ele põe entre aspas, irá fazer nada, ninguém vai fazer nada, 15 minutos para sair, quando já é 16 minutos, são R$7, isso é uma forma de furtar nosso dinheiro. O Jusileide Carvalho dá parabéns para o senhor pelo trabalho, que é a favor do povo. Rosilene Carvalho, quase parecido com o meu nome, Rosilene Carvalho. Isso aí, vereador Álvaro Campelo. E Evelyn Tacano, o melhor, Álvaro Campelo. Poxa, que bom. Hélio Mota. Hélio, eu acho que você deve ter acompanhado ao longo dos anos a luta que nós empreendemos contra a cobrança dos estacionamentos, principalmente depois que houve aquela lei em que fracionava o estacionamento. Nós fizemos blitz de fiscalização, juntamente com o PROCON do Estado, com o PROCON Municipal, com a Defensoria Pública, mas os shoppings ingressaram com uma ação no Tribunal de Justiça e o tribunal suspendeu a cobrança através daquele sistema fracionado. Vocês recorreram dessa decisão? Sim, até agora recorremos e até agora não houve o resultado. Então, algumas pessoas às vezes falam, poxa, vocês fizeram tanta coisa, e o que foi que aconteceu? O que aconteceu é que o Tribunal de Justiça derrubou a lei. Né? Derrubou a lei. E aí nós temos um limite para a atuação. Se a Justiça entendeu dessa forma, nós recorremos e agora estamos aguardando a decisão. Só que no Brasil inteiro, essas iniciativas, né, de estacionamento gratuito, de fracionamento, elas, infelizmente, não deram certo. Porque o entendimento pacificado nos tribunais é que, por se tratar ali de uma iniciativa privada, que o poder público não poderia, nesse caso, interferir numa iniciativa privada. E aí, nós realmente ficamos numa situação extremamente complicada, porque nós não temos instrumentos legais para poder enfrentar esta situação que já é pacificada nos tribunais superiores. O senhor se envolveu bastante com a questão da defesa do consumidor, né? Acho que o senhor já está no segundo mandato nessa mesma comissão, né? Isso. Na sua avaliação, quais são as principais vantagens, né, dessa comissão? Que vantagens ela traz para a população? E quais são os principais obstáculos que ela enfrenta nesse exercício aí da busca da defesa do consumidor? Olha, nós temos aí inúmeras lutas ao longo desses anos, né? Algumas lutas que, infelizmente, nós não conseguimos obter a vitória e outras que, graças a Deus, foram vitoriosas. Nós tivemos aí a tentativa, no ano de 2015, salvo engano, da implantação do sistema de bandeiras tarifárias no estado do Amazonas, o que, em alguns momentos, poderia trazer ainda uma consequência maior do aumento da energia elétrica. E hoje, as bandeiras tarifárias elas não são aplicadas no estado do Amazonas. Até a imprensa às vezes veicula, olha, vai ter bandeira vermelha no mês tal. Aqui no Amazonas isso não acontece, graças à ação da Força Tarefa, e aí nós temos que realmente reconhecer o esforço do Ministério Público Estadual, do Federal, da Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública Federal, dos PROCONs do município do Estado, que compõem essa Força Tarefa, juntamente com a Comissão de Defesa do Consumidor, e que obtiveram essa vitória. Nós, recentemente, né, na semana passada, está quentinha, nós também derrubamos, através de uma tutela de urgência que foi proposta pela Comissão e pela Defensoria Pública, a iniciativa do Sinetran de fazer aquela limitação temporal para o passageiro passar pela catraca. Caso ele não passasse... Qual o objetivo na sua avaliação dessa medida aí? Para se passar em 30 segundos, se não passar, pagava uma nova tarifa? Isso? Segundo o Sinetran, é para evitar que uma peça chamada, salvo engano meu, solenoide, viesse a ser danificada. Porque ele falava que com um tempo muito longo ali, na hora em que o passageiro passa, prejudicava a peça. Mas aí, a grande questão, Rosiane, não é tanto a limitação temporal, mas a imposição de eu até falo de uma multa
podemos dizer assim, ao consumidor, ao usuário, porque ele passa o seu cartão. Se em 30 segundos ele não passar pela catraca, ele vai ter que pagar uma nova passagem. Então ele é punido pelo Sinetran. E aí o Sinetran não contemplou pessoas que, por exemplo, têm problema de mobilidade, né, de locomoção, idosos, mulheres grávidas, pessoas obesas, os ônibus quando estiverem lotados. Então essas circunstâncias, elas não foram observadas. O Sinetran tomou uma medida unilateral e, infelizmente, prejudicou a população. Foi revertido na Justiça. A liminar cassou. Foi nessa semana de feriado, né? No dia 5, nós ingressamos com essa ação e no dia seguinte, no dia 6, saiu a liminar. Agora, quais os obstáculos que a comissão enfrenta? Os recursos? A comissão ela tem uma dependência da presidência da Câmara? Em que medida ela é independente também? Ela é totalmente independente. Ela tem a sua autonomia. Agora, o orçamento depende da vontade do presidente. A questão orçamentária nós conseguimos até levar bem, porque nós utilizamos a estrutura da própria Câmara Municipal e hoje os funcionários do meu gabinete compõem a Comissão de Defesa do Consumidor, né? Então, na verdade, acabam sendo 2 gabinetes em um. Então, essa questão orçamentária não é um grande desafio. Exatamente. Eles são funcionários do gabinete. Eles recebem pelo gabinete e estão, digamos assim, à disposição da Comissão de Defesa do Consumidor. Não recebem a mais por isso? Não recebem a mais por isso. Então, isso não onera. Eu acho que a grande dificuldade que nós temos hoje é de nós estarmos... A tentativa de nós estarmos presentes em todos os locais onde há o descumprimento de uma lei. Seja na fila de um banco, seja num supermercado que está vendendo um produto já fora do prazo da validade, seja uma concessionária que pratica um preço abusivo. Então, hoje a nossa estrutura é pequena em relação à demanda muito grande que chega até a comissão. Agora, o senhor, embora da base, assume, às vezes, algumas posições em relação à comissão que criticam, né, o Poder Executivo. Eu queria saber, apesar dessa posição até em relação à situação, né, a base que o senhor faz parte, do prefeito Arthur Neto, o que a comissão tem feito em relação à questão dos cartéis, do preço da gasolina em Manaus? Isso é uma realidade que me parece que está posta, nada muda. Existe, inclusive, uma condenação... colegiada da Justiça Federal em relação ao deputado estadual Abdala Frache. Ele foi vetado na eleição desse ano em função disso. Então, é uma questão pública e essa realidade dos preços muito parecidos em todos os postos, até quando tem uma promoção, todo mundo faz a promoção no mesmo valor, isso não altera. O que as comissões de defesa do consumidor, essa força-tarefa, podem fazer em relação a isso? Quando nós nos reunimos, essas questões elas sempre são muito debatidas, em especial do preço do combustível. A questão do alinhamento de preço, segundo o direito, ele não é capaz de caracterizar o cartel, esse alinhamento. Há necessidade de outros elementos para a composição e para a constatação do cartel, inclusive passando aí por escutas telefônicas, passando por provas materiais, periciais e testemunhais também. Então, a questão da cartelização ela é mais complexa. Mas, no ano passado, inclusive, eu solicitei ao Ministério Público do Estado que instaurasse um procedimento para que houvesse uma investigação em torno desse cartel. Então, é algo que a gente vai voltar a bater na tecla. Pois é. Inclusive, você recebeu algum retorno? Não recebi nenhum retorno. E é algo que a gente tem que voltar a se debruçar nessa questão. A Comissão de Defesa do Consumidor na Assembleia Legislativa é presidida pelo deputado Abdala Frache. Vocês conversam a esse respeito? Qual é a opinião dele a respeito dessa questão? Ou a Comissão da Assembleia não trata dessa questão da gasolina? Ela está presente também nessa frente que vocês fazem? Também compõe a Força-Tarefa. A Força-Tarefa. Em alguns momentos, eu tive até uns certos atritos com
com o deputado Abdallah Frache por conta disso, mas em nenhum momento a Força Tarefa deixa de cumprir o seu papel, né? Independente se é a questão dos combustíveis, independente se é a questão do fornecimento de água, da questão energética, sempre nós estamos atuando. Olha, tem mais uma pergunta aqui para o senhor, do Alexandre Simões. Bem, 25 vereadores da Câmara Municipal de Manaus, acho que acharam legal a nomeação do filho do prefeito para ser secretário municipal da Casa Civil. Não sei qual foi o seu voto, mas o senhor acha essa nomeação moral ou imoral ao seu olhar e aos olhares dos manauaras? E a gente teve uma sessão na Câmara Municipal hoje que foi apresentado um pedido de cassação pelo vereador Chico Preto, né? Certo. Como é que ficou essa questão, essa discussão lá na Câmara hoje? Qual a sua opinião a respeito? Olha, eu também foi um assunto que eu me debrucei, né, para poder emitir um parecer, para poder ter uma posição, e o entendimento, que era o entendimento inclusive do ministro Teori Zavascki e de outros ministros, é que a nomeação de parentes para cargos ditos políticos, elas não caracterizam o nepotismo. É diferente de um cargo por nomeação, é diferente de um cargo comissionado, que há o entendimento dos tribunais superiores de que há a caracterização do nepotismo. Então, sempre quando eu vou emitir algum parecer, é claro que eu recorro ao entendimento dos tribunais superiores, a pessoas gabaritadas, a pessoas capacitadas que tenham esse entendimento. Então, o entendimento realmente é que não caracteriza o nepotismo. E aí, como eu falei, inclusive, houve momentos que eu discordei do prefeito Arthur, no episódio, por exemplo, da Cidade das Luzes. Eu acho que foi um equívoco da prefeitura algumas ações que foram tomadas. Mas, em especial, nesse caso, o entendimento do Tribunal Superior, dos tribunais superiores, é de que não há o nepotismo. O senhor acha que há nepotismo nesse caso, na nomeação do deputado Arthur Bisneto? Não acho. Não acho. O senhor acha que ele preenche ali os requisitos para essa função? Eu acho que se o Bisneto ele não fosse uma pessoa que tivesse ocupado cargos públicos e que ele tivesse tirado da cartola, aí certamente haveria um nítido interesse em beneficiar, em abrigar um parente. Mas o Arthur Bisneto já foi vereador, já foi deputado estadual. Ele deu uma entrevista hoje à BNC, deputado federal. Ao Newton Correia, ele destacou justamente isso, que ele nunca exerceu um cargo executivo, assim, ele não é uma pessoa que vai surfando nessas condições, ele se apresenta dessa maneira e que acha que é o momento de contribuir no executivo. Sim. Muito embora ele tenha deixado ali a informação de que em março deve se afastar para concorrer aí à reeleição também, né, em 2018. Ou a outros cargos. Né, outros cargos. Então, assim, com muita leveza, eu posso te dizer, né, e aí, como advogado que sou também, que não caracteriza nepotismo. A gente já tem aqui uns 30 minutos de entrevista. O senhor tem mais alguma questão que o senhor acha importante destacar? O senhor está no segundo mandato, né, na Câmara Municipal de Manaus. Tem alguma de projeto de lei que o senhor acha mais importante, que foi aprovado nesse período? Olha, nós temos algumas iniciativas que ao longo desse período são iniciativas que eu considero como vitórias da população de Manaus. Por exemplo, a criação do PROCON municipal se deu através de uma indicação que eu apresentei ao prefeito já no primeiro ano do meu primeiro mandato, no ano de 2013. Então, o PROCON municipal hoje é uma realidade. O PROCON municipal tem contribuído muito para que os direitos dos consumidores sejam assegurados. Nós temos uma parceria muito grande com o PROCON municipal, essa é uma das grandes vitórias. Né? Nós temos aí a lei do troco, muito embora eu sempre falo que nem havia necessidade da criação, porque o troco é uma obrigação, mas hoje a lei do troco é uma realidade na cidade. Eu fico muito feliz quando eu passo em alguns estabelecimentos comerciais e lá eles destacam o teor da lei do troco e a obrigatoriedade de receber o troco em espécie, de que o consumidor ele não pode ser lesado, ele não pode receber menos do que ele tem direito. Então, são algumas conquistas importantes e o fato da realização das blitzes de fiscalização.
eu acho que nós temos desempenhado à frente da comissão um papel importante de fazer valer as leis, porque o simples fato de criá-las não assegura que essas leis serão cumpridas. Então nós temos um trabalho muito intenso de fiscalização e aí ao longo desse período em que eu estou na Câmara Municipal, nós já realizamos blitzes em vários segmentos, postos de combustíveis, né? Nós fizemos blitzes de fiscalização em casas noturnas, em agências bancárias, em instituições de ensino, em empresas de ônibus. Então isso tem servido para que os direitos do consumidor eles sejam assegurados. Eu acho que essa é uma das grandes contribuições que nós temos dado à frente da Comissão de Defesa do Consumidor. Tem mais comentários aqui, vereador. Dionísio Azevedo fala: parabéns, vereador, o senhor está no caminho certo. O defensor público Carlos Almeida Filho, um abraço, meu amigo. Alexandre Simões voltou a comentar: que pena que houve rodeio, vereador. Ele fez a pergunta sobre a questão da nomeação do deputado. Não, Alexandre, só para concluir, não perguntei se é legal ou não, perguntei se o senhor acha moral ou imoral a nomeação. Nesse assunto também o Júnior Melo comenta: nepotismo sim, porque todos os vereadores estão com o rabo preso. As últimas eleições estão chegando e vamos lembrar, eu acho que são as próximas que ele quer falar, né, de vocês, certo, os traidores e corruptos. Então aí tem elogios, tem críticas, como é natural, sim, sempre que a gente abre uma live. Sim. É só lamentável que as pessoas utilizem de agressão para poder defender os seus posicionamentos. A partir do momento que você agride, e daí você não tem mais discussão. Acho que a discussão tem que ser no alto nível, né, na base das ideias. Na base da agressão ninguém chega a nada. Ano que vem é um ano de eleição. O senhor tem algum pensamento de disputar em 2018? Ou o senhor acha que é necessário aí manter mais um período, né, na Câmara de Vereadores? Qual é a sua opinião a respeito disso? O senhor está no PP, né? Isso. É o seu único partido? O senhor falou desde o início da sua carreira política, né? Exato. Rosiane, olha, eu estou muito focado no trabalho da Comissão de Defesa do Consumidor e também agora à frente da União dos Vereadores do Estado do Amazonas. Então, essa união acaba dando uma projeção para o senhor em todo o Estado também, né? Também. Não deixa de ser uma força política também. Não deixa de ser, mas assim, eu estou muito voltado para o trabalho da Comissão de Defesa do Consumidor e também para a União dos Vereadores, a consolidação da União dos Vereadores do Estado do Amazonas. Essa questão de eleições, o partido, o PP, ele vai se posicionar mais à frente, né? Hoje, no PP, estou eu como vereador e a deputada federal Conceição Sampaio. A nossa líder, Rebeca Garcia, saiu de uma eleição, considero que para ela, vitoriosa. Então, certamente, no momento oportuno, nós iremos discutir, iremos ver essas questões e decidir. Então, o senhor está bem no PP e à disposição do partido? Sim, à disposição do partido, muito bem. Eu acho que é um partido que nos deixa muito livres para nós nos posicionarmos. Nunca houve intromissão do partido em qualquer assunto, em qualquer votação dentro da Câmara Municipal, mas sempre eu fiz questão de ouvir o partido, como determina o nosso estatuto, mas que nos deixa muito livres para tomar as decisões. Olha, o Rodrigo Neto está colocando aqui: intensa em termo literário. Na prática, não é aplicado, o idoso continua sucata, não entendi exatamente o que ele quis dizer aqui, que ele diz que não se aplica. Aí ele fala dos micro-ônibus, que também estão uma verdadeira sucata, não fazem nada, e aí defende a não reeleição. A questão dos micro-ônibus também é uma causa que poderia ter uma atuação da Comissão de Defesa do Consumidor? Sim, sem dúvida alguma. Todas as vezes que nós somos demandados, as providências são tomadas. A questão é que muitos eleitores, eles se pronunciam, é muito fácil você fazer discursos, né, pela rede social, os revoltados, mas na prática também não contribuem. Em nenhum momento um revoltado desse vai até o gabinete para fazer uma denúncia, para fazer uma reclamação. Como é que funciona o seu gabinete no atendimento às pessoas que... Diariamente o gabinete está aberto, eu estou atendendo a população diariamente, de 8 às 9 da manhã. O nosso telefone fica à disposição da população, eu divulgo isso nas redes sociais. Você pode divulgar? Claro, 99110 4411, nós temos as páginas no Facebook, no Twitter. Então é importante você que se revolta nas redes sociais, você que às vezes se esconde nas redes sociais,
vá até o gabinete, faça a sua denúncia, vá debater conosco, visite a Câmara Municipal, conheça um pouco mais do nosso trabalho, porque falar é muito fácil, mas sair do seu sofá, sair de trás de um computador para poder ir à luta, é isso que a gente quer, a gente precisa disso. Você acha que esse é um desafio aí para a classe política? O próprio resultado dessas eleições suplementares mostraram essa revolta mesmo, essa rejeição, e chamar as pessoas à não negação da política é um dos desafios da classe? Sim, é um dos desafios e é importante que a população esteja cada vez mais atenta ao trabalho de cada parlamentar, que acompanhe, que possa pesquisar, que possa participar das audiências públicas, que possa participar dos debates e não apenas acompanhar pela internet. Nós precisamos disso. Como é que faz um mandato mais participativo da população? O senhor tem essa preocupação, tem essa questão também no seu gabinete? Como inserir as pessoas nesse exercício desse mandato? Sim, sim. Inclusive eu convido sempre. O eleitor, no caso. Eu sempre convido, e aí a gente tem uma interação muito grande pelas redes sociais, mas eu sempre convido os eleitores, aqueles que concordam e aqueles que discordam, a visitar o gabinete, a irem até lá, apresentarem as suas ideias, apresentarem as suas propostas, e muitas acabam virando lei. Por exemplo, eu falei a questão da lei do troco. Foi uma iniciativa de uma eleitora que sugeriu isso. E outras iniciativas, denúncias, reclamações, nós recentemente fizemos uma blitz de fiscalização numa instituição de ensino, na Unip, da Rua Ramos Ferreira, que foi provocada por alunos que foram até o nosso gabinete para fazer essa reclamação. Então, é importante a participação efetiva do cidadão nesse contexto, porque ele também é responsável pelas escolhas que ele faz. Entendi. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa, vereador? Olha, eu só quero agradecer a você o espaço, a gentileza, agradecer ao Newton pelo espaço que ele nos abre aqui para nós falarmos a respeito do trabalho parlamentar, da UVEAN, da Comissão de Defesa do Consumidor. Aproveitar e mandar um abraço também para o meu querido amigo defensor público Carlos Almeida. Infelizmente não pude estar, Carlos, hoje na reunião juntamente com o Sinetran, mas eu sei que eu fui muito bem representado pela doutora Sara, e agradecer a todas as pessoas que participaram de uma forma civilizada, de uma forma inteligente, desse nosso debate aqui, podemos assim dizer, dessa conversa que nós tivemos. O espaço está aberto, sempre que a Comissão de Defesa do Consumidor também tiver informações importantes para a população, o senhor pode vir e passar as informações para a gente, assim como o grupo, né, de trabalho que atua nessas ações. Eu lhe agradeço a entrevista também, agradeço a audiência de você que pôde acompanhar a entrevista. Encerramos aqui, BNC, você precisa saber.